Bem, meus alunos queridos, quanto tempo? Vou ajeitar um pouquinho aqui, peraí. Acho que assim fica melhor. Tem um tempo que a gente não se fala, não se vê, eu tô morrendo de saudade, lógico, né? Agora, a gente vai começar a colocar essas aulas gravadas para vocês. Então, o que acontece? Nessa semana, o primeiro ano vai estar vendo o quê? Basicamente, rochas e formação do relevo. Quando a gente fala de rochas, é interessante pensar sobre isso, porque as rochas, existe o ciclo das rochas, onde você tem um processo de erosão, abrasão, decomposição e formação do relevo. E nós vamos ter também os tipos de rochas. São três tipos de rochas existentes. Nós temos as rochas magmáticas, que também podem ser chamadas de ígneas. Nós temos as rochas sedimentares e tem as rochas metamórficas. As rochas magmáticas ou ígneas, primeiro, a palavra ígnea vem do latim ignis, que significa fogo, ok? Então, rocha magmática, rocha que vem do magma, solidificação do magma. Só que existem dois tipos de rochas magmáticas. Tem as rochas magmáticas intrusivas e extrusivas. A gente tem que lembrar que intrusivo vem de interno, extrusivo de externo. Então, quando você fala de uma rocha magmática intrusiva, é aquela que se forma no subsolo, no interior. O exemplo, granito. E a rocha extrusiva é aquela que se forma aqui na superfície. A solidificação do magma ocorre na superfície da Terra. Logicamente, que vocês sabem, que quanto mais profundo a temperatura é maior. Aqui na superfície a temperatura é menor do que 300, 400, 500, 1000 metros de profundidade. Então, no subsolo, a rocha vai demorar mais a se solidificar, porque a temperatura é mais elevada. Já que na superfície da Terra, a rocha vai se solidificar mais rápido, porque a tendência isso a física explica, a questão de troca de temperatura, de calor, por aí vai. Aqui, o exemplo que a gente dá é o basalto, é uma rocha magmática extrusiva, que se forma na superfície da Terra. Beleza. A rocha magmática, daí nós temos as rochas sedimentares, que se formam pelo acúmulo de sedimentos. Gente, sedimentos são partículas, pedaços, restos. Quando esses sedimentos vão se juntando, quando os sedimentos vão se juntando, vão se colando naturalmente, como por exemplo o arenito. Gente, arenito que vem de areia mesmo, tá? Areia da praia, vai se juntando ali, formando o arenito, que é um tipo de rocha sedimentar. Já uma rocha metamórfica vem de metamorfose, transformação, como cantava Raul Seixas, essa metamorfose ambulante. Então, quando a gente fala de uma rocha metamórfica, com o tempo, quando você tem uma transformação, uma mudança de temperatura e pressão, uma rocha, ela muda a sua estrutura e se transforma em outra rocha. Sabe? É muito louco isso. Você tem calcário, vira mármore, né? Então você tem uma rocha que se transforma em outra rocha. É interessante pensar isso, tá ok? Então nós temos os tipos de rochas, e quando as rochas se decompõem, minerais se decompõem, formam solos. Aí um tipo de solo você pode ter a formação de uma rocha. As rochas magmáticas, de forma geral, são muito antigas, de forma geral. Agora, por exemplo, você pega uma rocha sedimentar, ela pode ser uma rocha antiga ou nova, depende do tempo do sedimento. Se forem sedimentos antigos, você tem uma rocha antiga, se for um sedimento novo, uma rocha nova. Beleza. Agora, quando a gente fala tudo isso, a gente fala também de relevo. Eu estou resumindo aqui, a gente resume bem, porque coloquei lá para vocês outro videozinho também de outro professor, tem a matéria, pedi para colocar no site as páginas para vocês lerem da apostila, o exercício que é para ser feito, e assim nós vamos trabalhando nesse momento diferente, porque querendo ou não, é um momento que ninguém esperava, ninguém sabia que ia acontecer isso. Então nós estamos nos adaptando, isso é importante, adaptação, ok? Então, vejam só, quando a gente fala de relevo, nós temos dois agentes, aqueles que constroem o relevo e aqueles que modelam o relevo, certo? Os agentes construtores do relevo, tectonismo e vulcanismo. Na matéria que eu não fiz o vídeo, mas vocês têm o conteúdo que eu passei para vocês ali,
vocês têm o quê? As placas tectônicas se movimentando, tectonismo, vulcanismo, tudo isso forma relevo. As placas tectônicas se chocam e você vai ter na formação dos dobramentos modernos, é um tipo de relevo, certo? Só que depois que esse relevo é criado, ele é modelado, ele é modificado. Então, ó, existem os agentes endógenos, dentro, ou construtores do relevo, tectonismo, vulcanismo. E existem os agentes exógenos, fora. São aqueles que acontecem na superfície e que modelam, dão a forma do relevo. Aí nós temos a erosão e o intemperismo. Erosão, na verdade, nada mais é do que um processo de transporte de sedimentos. Os sedimentos vão sendo transportados, vão sendo levados. E existem os agentes erosivos, que promovem os tipos de erosões. Nós temos erosão eólica. Qual é o agente erosivo? Vento. Nós temos a erosão fluvial, que é o rio. Qual é o agente erosivo? Água. Na verdade, é eólica, fluvial, rio, pluvial, chuva, nival ou glacial, derretimento de neve ou gelo, e marítimo, marés, ondas. Agora, para vocês, inclusive, é até interessante anotar isso. O principal agente erosivo é a água. Água. Então coloca, o principal agente erosivo é a água. Porque dos que eu falei aqui, o único que não é água é o vento. Todos os outros são água. Ou rio, ou chuva, ou derretimento de neve ou gelo, e mar. Água. Então tem aquela expressão, né, que os avós falavam, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E isso é real. É o principal agente erosivo. Aí, além de ser um agente erosivo, nós temos também o intemperismo. O intemperismo é um tipo de erosão que ocorre na rocha, um processo erosivo na rocha, certo? Nós temos 3 tipos de intemperismos: o físico, o químico e o biológico. Físico, fisicamente falando, como é que você pode ter o desgaste de uma rocha? Quimicamente falando, como você pode ter o desgaste de uma rocha. E biologicamente falando, como você pode ter o desgaste de uma rocha. Fisicamente é interessante porque você tem aquela questão da dilatação, né? E se você estuda em física ali, você aumenta calor, você dilata, diminui temperatura, então você aumenta, diminui, aumenta, diminui. A rocha ela vai quebrando, ela vai perdendo resistência. Imagina uma rocha durante o dia e a noite, dia e noite, dia e noite. Então vai dilatando, contraindo, ela vai se quebrando. Ela vai perdendo sua resistência e se quebrando. Então isso é dilatação, é física. Quimicamente falando, tem as chuvas ácidas, tem fezes, tem urina, né, que ajuda no processo de desgaste porque a urina é ácida, a fezes é ácida. Nós temos a ação da água. Quanto maior o processo de infiltração da água, maior vai ser o processo químico. Existem fungos, bactérias na água e tudo isso ajuda nesse processo de decomposição química. E o processo biológico, eu não consigo falar sobre isso sem falar dos cabritos da montanha, né? Que imagina uma raiz que vai entrando e penetrando e fazendo a rocha quebrar mesmo. Ou então os animaizinhos sempre andando no mesmo caminho, fazendo uma trilha. Aquela trilha que fica marcada no chão, aquela trilha é um processo de desgaste. Eu falo do cabrito, porque a pata do cabrito é adaptada para ir subindo nas pedras, ela sobe praticamente 90 graus ali, e os predadores não conseguem subir atrás porque a pata é diferente, só que a pata do cabrito, pegando naquela rocha, ela vai desgastando aquela rocha. Vocês compreendem? Então assim, aqui a gente vai fazer vídeos mais curtos para a semana, porque você já tem um monte de coisa para fazer, vídeos para verem, além desse vídeo, pedir para colocar outro vídeo lá, o link. Então assim, vocês vão... Galera, eu sei que não tá fácil, é difícil, o momento é complexo, mas o que precisarem, podem estar mandando mensagem, eu até passo o meu telefone, alguns alunos já têm, mas eu posso passar de novo. Manda mensagem, tem aluno que manda mensagem para mim: professor, não estou entendendo isso, pode me explicar? Tranquilo. Aí para quem assistiu o vídeo, meu telefone é 99816 0071.
Como eu já estou atendendo muita gente mesmo, se eu não atender porque eu estou ou dando aula, ou gravando aula, ou né, conversando já com alguém, mas assim que eu vejo, tranquilamente eu respondo, lógico, se eu souber responder, se eu conseguir, se não, ó, gente, não tem como, tá ok? E assim, beleza, até semana que vem a gente faz mais um videozinho curtinho, e assim a gente vai caminhando, ok? Tchau, tchau, galera. Valeu, hein?